Oi, meninos! Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer a atividade 2B, lá do Ler e Escrever do terceiro ano, volume 1. Análise coletiva de trecho de conto Chapeuzinho Vermelho. Leia em parceria com sua professora, observando os sinais de pontuação utilizados pelo autor do texto. Nós vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer uma leitura com vocês e depois nós vamos voltar analisando os pedacinhos que tem as pontuações, combinado? Então vamos lá. Era uma vez, numa pequena cidade, às margens da floresta, uma menina de olhos negros e louros cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz. Ficou uma belezinha, combinando muito bem com os cabelos louros e os olhos negros da menina. Daquele dia em diante, a menina não quis mais saber de vestir outra roupa senão aquela. E com o tempo, os moradores da vila passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Além da mãe, Chapeuzinho Vermelho não tinha outros parentes, ao não ser uma avó bem velhinha, que nem conseguia mais sair de casa. Morava numa casinha no interior da mata. De vez em quando ia visitá-la com sua mãe e sempre levavam alguns mantimentos. Um dia, a mãe da menina preparou algumas broas, das quais a avó gostava muito, mas, quando acabou de assar os quitutes, estava tão cansada que não tinha mais ânimo para andar pela floresta e levá-las para a velhinha. Então chamou a filha. Chapeuzinho Vermelho, vá levar estas broinhas para a vovó. Ela gostará muito. Disseram-me que há alguns dias ela não passa bem e com certeza não tem vontade de cozinhar. Vou agora mesmo, mamãe. Tome cuidado. Não pare para conversar com ninguém e vá direitinho, sem desviar do caminho certo. Há muitos perigos na floresta. Tomarei cuidado, mamãe, não se preocupe. A mãe arrumou as broas em um cesto e colocou também um pote de geleia e um tablete de manteiga. A vovó gostava de comer as broinhas com manteiga fresquinha e geleia. Agora nós vamos fazer a análise dos trechos, tá? Com a pontuação. Prontinho, crianças. Nesse primeiro trecho aqui, ó, era uma vez numa pequena cidade às margens da floresta, uma menina de olhos negros e louros cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz. Ficou uma belezinha, combinando muito bem com os cabelos louros e os olhos negros da menina. Nessa parte aqui, quais são os sinais de pontuação utilizados? Nós vemos aqui que nessa parte do texto foram utilizados a vírgula. Para que utilizou a vírgula? Para separar as partes do texto, certo? Depois teve o ponto e vírgula. Ele foi utilizado para quê? Para dar uma pausa maior na leitura. E depois nós tivemos o ponto final, que indicou que aquele trecho da frase foi terminado. E o que indica onde a frase começa e onde a frase termina? Aqui nós podemos ver que todo início de frase ele se inicia com o quê? Com a letra maiúscula. Toda vez que
a gente vê a letra maiúscula no início de uma frase, ela é utilizada também como um sinal de pontuação, porque ela indica o início da frase. E o final da frase, ele é indicado pelo quê? Pelo ponto final. Então, a hora que, neste caso aqui, o término da frase, ele teve o quê? O ponto final indicando. Vamos para a próxima. Daquele dia em diante, a menina não quis mais saber de vestir outra roupa senão aquela. E com o tempo, os moradores da vila passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Por que nesse caso aí foram utilizadas as aspas para indicar a Chapeuzinho Vermelho? Nesse caso aí, as aspas, elas indicam o quê? Que elas queriam destacar o novo apelido da menina, no caso, Chapeuzinho Vermelho. Por isso que está entre aspas. Vamos para o próximo trecho para a gente analisar. Agora, vamos analisar esse trecho aqui, ó. Então, chamou a filha. 2 pontos. Chapeuzinho Vermelho, vá levar estas broinhas para a vovó. Ela gostará muito. Disseram-me que alguns dias ela não passa bem e, com certeza, não tem vontade de cozinhar. Vou agora mesmo, mamãe. Vocês perceberam que nessas duas últimas frases que eu li, foram utilizados somente o travessão. Por quê? Que foi utilizado o travessão nas duas frases para indicar o quê? Duas falas. Primeiro, quem falou foi a mãe da Chapeuzinho e depois a Chapeuzinho respondeu. Vou agora mesmo, mãe. Então, a primeira foi utilizado o travessão nas duas frases, por quê? Para indicar um diálogo direto dos dois personagens, das duas personagens, no caso, né? E depois aqui, ó, observe a frase. Então, chamou a filha. 2 pontos. Para que serviu aí os 2 pontos? Para indicar que a personagem, mãe da Chapeuzinho, iria falar. Nesse caso, os 2 pontos servem para indicar que a personagem vai falar. Vamos agora analisar o próximo trecho. Vamos ver aqui, ó. Tome cuidado, não pare para conversar com ninguém e vá direitinho, sem desviar do caminho certo. Prestem atenção nesse trecho, ó. Há muitos perigos na floresta. Tomarei cuidado, mamãe, não se preocupe. A mãe arrumou as broas em um cesto e colocou também em um pote de geleia e um tablete de manteiga. A vovó gostava de comer as broinhas com manteiga fresquinha e geleia. Nesse trecho aí, aonde que apareceu a letra maiúscula? Apareceu no início das frases, né? Após o travessão ali no diálogo. E depois a hora que o narrador começou a falar. A mãe arrumou as broas e também depois do ponto. Toda vez que tiver um ponto, seja ele de exclamação, interrogação e o ponto final, a próxima frase nós iremos iniciar com a letra maiúscula. Nesse caso aqui, por que o autor utilizou o travessão? Para indicar as falas dos personagens. E a pontuação que aparece no final? Nesse trecho, nós temos 2 tipos de pontuação no final das frases. Nós temos a exclamação, hora que a mãe da Chapeuzinho adverte ela. Há muitos perigos na floresta. E também no final das frases, ó, nessa parte. Tomarei cuidado, mamãe. Não se preocupe. E aí nós temos um ponto final. Nesse trecho, nós vemos então o quê?
a exclamação e o ponto final. Certo, crianças? Por hoje é só. Um beijo, até a próxima. Tchau!